E aí galerinha do bem, beleza? Um vídeo novo no canal e um vídeo de uma forma bem diferente. Vou apresentar para vocês hoje algumas características sobre os vírus, tudo bem? E a ciência que estuda denomina-se virologia. A ciência está dentro da infectologia ou mesmo da microbiologia, tá bom? Para começar, apresentando a imagem para vocês do ser que está causando essa pandemia toda. Sim, coronavírus, Covid-19, tá? Só por curiosidade, creio que todos vocês já sabem, corona por causa da coroa que existe na parte mais externa. Reparem aqui, galerinha do bem, reparem, ele tem umas estruturas em sua volta, uns círculos, tanto na imagem preto e branco, quanto na imagem colorida. Lembrando que são imagens de microscopia eletrônica. Reparem. Olha só, galerinha do bem. Por isso o nome corona, tá bom? Coronavírus. Então, continuando, galerinha do bem. O vírus ganhou esse nome em 1930, durante os estudos das doenças que atacavam as plantas do tabaco, a folha do tabaco. Tá? Antes de ganhar esse nome, ele tinha uma outra denominação, Contagium vivum fluidum. Por que isso? Pois nos exames de laboratório, nas pesquisas, a estrutura, hoje conhecida como vírus, ela não filtrava, ela não parava nas malhas mais finas que tinham para extrair partículas ou seres vivos que poderiam causar doenças. Entendem? Então, antes de vírus, era contágio vivo fluido, porque não se conseguia isolá-lo. Isso se deu apenas em 1935, onde o vírus do mosaico do tabaco foi isolado. Tá bom? Foi a partir daí que a ciência virologia explodiu. Nesta próxima imagem aqui que vocês estão vendo, o vírus do tabaco, a sua estrutura como ele é, e a doença que ele causa nas folhas do tabaco. Beleza, galerinha do bem? Beleza. E aí, galerinha do bem? Vírus é considerado um ser vivo? Argumentos prós e contras, certo? Porque ele não é considerado um ser vivo? Bom, segundo o dogma da teoria celular, dogma da biologia, todo ser vivo é formado por célula. Tem uma membrana plasmática, um citoplasma, com ou sem núcleo, com ou sem carioteca, mas é formado por célula. Vírus não tem estrutura celular. Vírus não tem metabolismo próprio. Logo, não pode ser considerado um ser vivo. Porém, quando ele infecta uma célula, ele tem capacidade de reprodução, ele sofre mutação, ele evolui, que são características de seres vivos. Entendem? Como alguns autores não o consideram ser vivo e como alguns autores podem considerá-lo ser vivo? O que você precisa é ter os dois argumentos. Ao ler um texto, você vai saber interpretar isso. Tudo bem? Beleza rara? Beleza pura? Tá bom. Aqui apenas desenhos que ilustram alguns tipos de vírus. O vírus do HIV, causador da AIDS, hepatite B, o vírus ebola, o adenovírus, tem adenovírus aí sendo usados em vacinas, não é não? Influenza, vírus da gripe e o bacteriófago, ou seja, o vírus que parasita bactérias, tá bom? Nessa próxima imagem, o vírus ebola na microscopia eletrônica, tá? Mas vamos às características gerais. Algumas eu já citei, não é não? Eles não passam de 300 nanômetros de diâmetro, certo? Eles são muito menores que uma célula, inclusive bactérias. Eles são acelulares, não são formados por células, por conta disso não tem metabolismo próprio. Então, para eles se replicarem, para eles se reproduzirem, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Que outras características? Possui um ácido nucleico, DNA ou RNA.
Vírus que possuem o ácido nucleico DNA, adenovírus. Vírus que possuem o ácido nucleico RNA, retrovírus. Temos o citomegalovírus como exceção. Este citomegalovírus, ele possui os dois tipos de ácidos nucleicos, tá bom? E envolvendo, vamos dizer assim, protegendo estes ácidos nucleicos, os vírus possuem uma cápsula proteica, um capsídeo envolvendo-os. E mais, alguns podem ser envelopados, ou seja, ter um envelope em cima dessa cápsula proteica, como esta imagem. Primeiro vou falar da imagem, depois do significado das palavras aqui embaixo. Bom, ele está dizendo que é uma fita de RNA. Ó, ele é uma fita de RNA. Então, ele é um retrovírus. Estas bolinhas verdes representam uma enzima chamada transcriptase reversa, a enzima que atua na sua reprodução. Temos que ter uma aula, um vídeo somente sobre isso para explicar. O capsídeo, né, a cápsula proteica que envolve o material genético. E nesse caso aqui, neste exemplo, é um vírus envelopado. Esse envelope é roubado da membrana plasmática quando os vírus se reproduzem no interior da célula, explodindo-a. E aí ele tem essa estrutura a mais. Porém, algo que eu preciso chamar a atenção aqui, galerinha do bem. Uma palavra, um termo, não sei se vocês já ouviram falar. Virion. Então vamos lá, galerinha do bem. Virion e vírus. Quando o vírus não está no interior de uma célula, está no ambiente, está no tecido do corpo de uma pessoa, mas não está dentro da célula, ele é um virion. Quando o virion infecta uma célula, aí sim ele passa a se chamar vírus. Então, um exemplo. Espirrei. Liberei virions no ar. Uma pessoa está próxima a mim. Não está usando máscara. Se não está usando máscara, ela vai pegar meus perdigotos. E os virions entrarão nessa pessoa. Nariz, fossas nasais, boca. Os vírus estão lá. Quando os virions infectarem as células, aí eles passarão a se chamar vírus. Os vírus se reproduzem, rompem a membrana plasmática e são liberados no sangue novos virions. Então, virion está na parte de fora das células, vírus no interior das células. Beleza rara? Beleza pura? Beleza, galerinha do bem. Perguntas, choros, lamentações, tristezas, dúvidas, confissões de adolescentes? Aqui nós temos uma outra imagem de um vírus envelopado. Aí vocês podem pensar, aqui ó, nós temos material genético, aqui nós temos o capsídeo, estrutura de proteção, e aqui fora um envelope com algumas proteínas que o vírus fabricou utilizando as ferramentas que a célula hospedeira tinha. Ah, então aqui nós temos um envelope proveniente de células hospedeiras e proteínas do vírus. Significa que ele está mais protegido? Não, 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 não. Às vezes, o torna mais fácil de achá-lo, das células do sistema imunológico e encontrá-lo. Não significa que um vírus envelopado tem mais resistência ou mais defesa contra as nossas células do sistema imunológico. Não, 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 não. Às vezes eles ficam mais visíveis. Lembrando vocês, tanto o envelope quanto o capsídeo, ou seja, vírus não envelopado, são considerados antígenos, ou seja, são identificáveis, rastreáveis pelo nosso sistema imunológico, tá bom? Aqui para ilustrar a diferença entre o vírus envelopado e não envelopado, reparem vocês que no envelopado ele tem uma cápsula proteica e o material genético, ou seja, DNA ou RNA. Na imagem abaixo nós temos o material genético, o capsídeo, a cápsula proteica, o envelope, é um vírus envelopado, e as projeções proteicas fabricadas pelo vírus,
como o coronavírus. Beleza, galerinha do bem? Aqui nós temos uma imagem de 2 vírus para diferenciá-los. Deixa eu pegar a imagem aqui, pegar uma caneta. Aqui nós temos 2 fitas de RNA. É um retrovírus. A enzima transcriptase reversa. O capsídeo. Nós temos o capsídeo aqui, ó. E é um vírus envelopado. Retrovírus envelopado. Nesta imagem, na segunda imagem, nós temos o DNA viral. DNA é um adenovírus. E a cápsula proteica de proteção. Não tendo o envelope nesse caso. Beleza rara? Beleza pura? Então é isso, galera do bem. Espero que tenham entendido. Comentem aí, perguntem. Até para que eu faça novos vídeos aprofundando esse assunto maravilhoso. Bele, bele? Bele! Tchau, e!